Hoje nós vamos estudar a palavra e eu sei que Deus vai falar muito com a gente. Amém, queridos? Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Do verso 11 em diante, vamos ler todos o texto juntos. Se der para colocar aqui, o Magrão. Cadê o Magrão? O Magrão, tudo bem? Hebreus capítulo 5, verso 11 em diante, diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas difíceis a dizer e de explicar. Porquanto tendes tornados tardios em ouvir, pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos ler novamente o verso 12, diz assim: com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitado de leite e não de alimento sólido. Verso 13: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente aonde? Na palavra da justiça. Vamos ler o verso 13 de novo? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Na onde? Na palavra da justiça, porque é criança. Vamos orar. Senhor Jesus, fala conosco, que Deus cresça, abre o nosso entendimento, vamos falar coisas espirituais. Ninguém pode entender as coisas espirituais se o Senhor não nos dá discernimento. Abençoa as nossas vidas, trate conosco, fale conosco. Toda altivez, toda soberba, toda arrogância emocional, todo tipo de amargura emocional, todo tipo de preconceito seja quebrado, para que a tua palavra corra. Pois aqui, Senhor, é a tua palavra quem vai correr, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vemos nesse texto, verso 11, que nós temos o autor de Hebreus, nós sabemos quem é. Se alguém diz para você que é Paulo, quer dizer para você que ele está redondamente equivocado. É impossível ser Paulo, porque Hebreus tem uma linguagem de um livro escrito num grego chamado grego clássico, não grego simples, onde Paulo escreveu. A não ser que ele tenha mudado todo o seu estilo de escrita para escrever só um livro da Bíblia, que é bem difícil acontecer. Mas esse texto diz aqui para a gente assim, algumas coisas importantes. A primeira coisa é que ele queria passar para a comunidade dos judeus, dos hebreus, aqueles que eram judeus e tinham se convertido, coisas que eram difíceis de se explicar, coisas difíceis de se entender. Ele diz aqui para a gente, no verso 11: a esse respeito temos muitas coisas de dizer e difíceis de explicar. Por quê? Porque esse povo tinha tornado o coração dele, o ouvido deles, tardio para ouvir. Eles não ouviam. Quantas vezes
nós ouvimos e não entendemos dentro de uma comunidade como essa ou como qualquer outra que você fez parte. E aí a Bíblia diz assim, que vocês têm se tornado tardios para ouvir as coisas. Vocês não conseguem compreender. Por quê? Porque no tempo que vocês, irmãos, que vocês têm cronos, o tempo de conversão, era para vocês estarem ensinando, e não que alguém novamente volte para vocês, hebreus, cristãos, e tenha que explicar para vocês de novo os fundamentos básicos da fé. Está falando de uma comunidade que era cristã, de origem judia, de hebreus, que tinha um tempo com Deus, mas eles estavam de novo tendo que ser ensinados sobre fundamentos. E Paulo, o autor de Hebreus, diz assim: era um tempo de agora vocês estarem ensinando, e não vocês serem ensinados de novo sobre pequenos fundamentos. Por quê? Porque vocês, apesar de terem tempo para poder serem mestres, continuam necessitados de leite e não de alimento sólido. E aí ele diz no verso 13: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Aonde? Na palavra da justiça. Irmãos, o que significa ser inexperiente na palavra da justiça? Você já parou para pensar? Quantas vezes você já ouviu pregações sobre esse texto? E quantas vezes vocês viram pregações, estudos sobre necessitam de alimento de leite, porque eles não entendem a palavra da justiça? Eu creio que você deve ter ouvido pregações, normal, são abençoadas, lindas, mas qual que é? Por que as pessoas querem leite? O que elas não conseguem entender, Felipe? O que as pessoas não conseguem entender, Fernando, Silvanil, pastora, Joaquim? O que as pessoas inexperientes que se alimentam de leite não conseguem entender? A palavra da justiça. Ele diz assim: apesar de vocês terem necessidade, inclusive que algumas pessoas estabeleçam princípios rudimentares, vocês necessitam de leite, vocês são inexperientes na justiça. Por que, queridos? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já pegou uma criança? Quem tem filhos aqui? Mais de um? Quem tem mais de um? Beleza. Você já pegou? Tem alguns que tem mais dentro de uma prova, né? Faltou a internet, televisão lá. Você tem lá e você pega, por exemplo, e dá um presente para um. Por exemplo, do aniversário de um. Os outros olham para aquilo e dizem assim: papai, isso mesmo, parabéns por dar um presente para o meu irmãozinho, porque hoje é o dia do aniversário dele. Compreendo completamente essa realidade. É isso que acontece, Lídia, lá no Ministério Infantil, quando você vai lá que é presentear, ajudar um, você tem que ser o quê? Igual para todos, não é assim? Por quê? Porque o senso de justiça da criança é um senso ególatra. O senso de justiça de uma criança é ególatra. Por mais que você senta com uma criança, e é nosso dever fazer isso, papais e mamães, ensinar: hoje é aniversário do irmãozinho, ele vai ganhar um presente aqui, quando for o seu aniversário, você vai ganhar um presente. Ele vai entender primeiro, aqui que vai chorar: eu quero também, eu merecia, se ele tem, eu também quero ter. Pai, eu lembro de um dia que a gente foi comprar um tênis para jogar bola com o Daniel. O João Pedro lá entrou em depressão profunda no dentro da loja. Meu Deus, pai, eu preciso, pai, tá me ensinando meu tênis para jogar bola, pai. Filho, mas seu tênis está bom, pai, mas eu preciso de um tênis igual o Dani. Por que, irmãos? Porque
Me dá um peito. Eu quero uma marmita. Está pouco se lixando com a fome do mundo, se o outro está passando uma dificuldade, ou se tem que dividir um bife que só tem um. Ela quer comer. O senso de justiça de uma pessoa infantil é ególatra, só pensa nela. Egocêntrico, só pensa nele. Então eu leio o sucesso do outro através da minha leitura. Por que o irmão lá, o Alessandro, prosperou e eu não? É injusto. Mas não é injusto porque eu não conheço a história dele, mas porque eu leio a história dele a partir da minha. O óculos, a cosmovisão, um dia eu vou falar sobre isso, a cosmovisão, o óculos que eu vejo a vida, é o meu óculos. Eu não leio a vida através do ombro de Cristo, eu vejo pela minha vida. Então, eu tenho que viver o que ele viveu. Não é justo ele estar recebendo o que eu não recebi. Eu tenho méritos, eu quero que você guarde essa palavra, méritos, de receber algo que eu não recebi, que o outro recebeu. É mais justo eu receber do que o outro receber. É mais justo eu ser abençoado do que ela ser abençoada. É justo porque eu fiz tal coisa para Deus. É justo porque eu falei tal coisa para Deus. É justo porque eu trabalhei para Deus. É justo porque eu dei minha vida. É justo porque eu dei o dízimo. É justo porque eu fiz aquilo outro. É justo e eu tenho méritos quanto a isso. Essa igreja na qual, ou esse grupo de pessoas no qual foi enviada essa carta, eles estavam passando por um problema, irmãos, muito importante. Sabe o que eles estavam fazendo? Quando eles se converteram do judaísmo para o cristianismo, eles entenderam assim, ó, Nath, você era do judaísmo. Agora, irmã, você não precisa mais circuncidar o seu filho no 8º dia. Por quê? Porque o que importa é a circuncisão do coração, do pênis. Ó, você guardava o seu sábado, agora você não precisa mais guardar o sábado. Gabriel, antes você pegava e você tinha que, sei lá, vir para as festas, você tinha que sacrificar um animal, agora você não precisa mais. Por quê? Porque Jesus pagou o preço integralmente de nossa espiritualidade. Não tem mais nada que nós possamos fazer que Deus nos ame mais ou nos ame menos. E que tudo que nós recebemos, a salvação que nós recebemos, não é porque você veio para a igreja e foi salvo, você foi salvo porque Jesus te achou, que chama graça. Não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Isso para João capítulo 15, verso 16. Eu vos escolhi a vós e vos designei para que vários deis fruto, o vosso fruto permaneça. Ou seja, qual mérito nós temos nisso? Nenhum. Se você diz assim, ó, eu escolhi Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus, isso é uma bobagem. Jesus operou em mim para que eu me entregasse. Ele que me escolheu quando ele estava perdido nos meus desvaneios e pecados. Ele não me escolheu ainda quando eu estava perdido nas minhas transgressões, diz a palavra. Então esse Deus que nos escolheu, nós não temos nenhum mérito de sermos salvos. Nenhum. Essa igreja dos hebreus começaram a dizer assim, peraí, nós abandonamos a fé judaica, abandonamos. Para quê? Porque Jesus pagou o preço de tudo. Beleza. Aí passou um mês, 2 meses, mas eu não preciso me circuncidar mesmo? Eu não preciso guardar o sábado? Eu não preciso ter os ritos do templo? Eu não tenho certeza que eu não tenho que matar os carneirinhos de vez em quando, lá, os pombos, para poder sacrificar o nome dos meus pecados? Eu não tenho que fazer algum tipo de sacrifício para ajudar Deus a me salvar? O autor de Hebreus diz para eles assim, vocês estão ficando malucos? Irmãos, o que faz hoje uma pessoa participar de uma corrente durar 5 semanas, e porque uma pessoa não participou da última semana, o líder religioso diz assim, você não vai ser abençoado?
Só você faltou na corrente, você perdeu a corrente, agora você não vai ser mais abençoado como o outro que fez 5 dias seguidos. Diz para mim, por quê? Qual que é a diferença? O meu mérito de 5 reuniões e o outro 4? O meu mérito é o que vai fazer com que eu seja abençoado? A gente rasga a graça, rasga a Bíblia. Eu que consegui minha bênção, não consegui bênção nenhuma, eu consegui entrar na bênção de Deus, pela graça dele, porque não tem nada de bom em nós essa palavra. A única coisa boa que tem em nós é Cristo. É por Ele estar em nós que Deus olha para a gente. E quando a gente entende isso, a gente consegue compreender que o pior dos homens não é melhor que eu, nem pior que eu. Porque a única coisa que me difere dele é Jesus em mim. Está dando para compreender? Sim ou não? Estão aqui? Está dando 13 aí? Estão assim, ó. Filmagem, vocês estão assim, ó. Aí eu vejo umas carinhas dizendo assim, ó. Que bom, isso é bom. Eu gosto dessa cara. Espero que não fique assim. Aí eu olho a pessoa e estou assim. Não está vendo nada, a pessoa não está pensando em nada. Não está fazendo sinalzinho na cabeça como tivesse vendo alguma coisa, está mexendo no celular. E aí, queridos, nós lemos aqui, então o fundo histórico disso. História que as pessoas começaram a querer fazer coisas religiosas para poder buscar a bênção de Deus, como se o mérito da bênção de Deus fosse o que eu fizesse, não o que Jesus fez na cruz. E aí se estabelece uma desgraça. Diga comigo, desgraça. Em vez de falar, não, se bater 3 vezes na cruz, não vai trazer olho gordo, não. Desgraça é a falta da graça. Qual que é o antagônico da graça? Um negócio chamado meritocracia. Eu digo, eu tenho direito. Meritocracia, eu tenho méritos na minha salvação. Eu tenho méritos. Por exemplo, é uma injustiça. Meu irmão, a minha irmã recebeu um namorado e eu na igreja aqui, já estou uns 4 anos aqui na dificuldade, na Pindaíba aqui, e a minha irmã chega aqui em 2, 3 meses, arranja um namorado e é feliz. Isso não é justo. Não é justo por quê? Porque tem uma mente infantil. Lê a justiça a partir de si própria, não da mente de Deus. Eu estou aqui buscando a Deus, eu não falto nos estudos, participo de tudo, estou desempregado. Chegou uma pessoa aqui que eu sei que ela é mundana. Eu sei o que ela fez no verão passado. Eu sei o que ela faz quando ninguém está vendo. E recebeu um emprego lá abençoado. Não é justo. Porque eu reivindico justiça a partir do mérito. Toda pessoa que é infantil não entende justiça, porque busca méritos para julgar a justiça. Está dando para entender isso? Eu queria que a gente abrisse nossas Bíblias num texto que enlouquece os meritocratas. Mateus capítulo 20, verso 1 em diante. Esse é o texto para enlouquecer os homens que acreditam que tem algum mérito. Quantas vezes você vai ouvir pessoas dizendo assim, não é justo ele cantar no louvor e eu não. Por quê? Porque eu canto muito mais. Não é justo. Talvez chegasse assim e o conselho da igreja, que é os meus pastores, chegaram para mim e falaram assim, William, a partir de agora você não prega mais. Você vai pregar agora é o irmãozinho Y. Assim, mas espera aí, eu fiz graduação em teologia, fiz pós, eu me dediquei ao estudo da palavra, fiz curso de aperfeiçoamento. Como que eu, William, do Mega Blaster, posso descer para alguém subir no meu lugar? Isso é uma idiotice meritocrática. Como se eu tivesse algum mérito. Se Deus quiser pegar uma mula na rua, um cavalo, ele entrar por essa porta, subir o puto, começar a falar e pegar para a gente melhor que ele vai fazer. Porque ele não precisa de mim. Não tem mérito nenhum. É graça. E a Bíblia diz assim, em Mateus 20, do verso 1 ao verso 16. Vamos ler o texto lá e vamos endoidar com ele.
né? Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de uma casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ou seja, o dono de uma vinha de uva saiu de madrugada para buscar trabalhadores que trabalhavam por dia, são os freelancers, né? E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, já acertou o salário, mandou-os para a vinha trabalhar. Saindo pela 3ª hora, 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: veja bem, se ele foi às 3 buscar, e madrugada é antes da 1ª hora, ou seja, antes das 6 da manhã, ele já recrutou pessoas para trabalhar. Aí a Bíblia diz assim: saindo pela 3ª hora, às 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, vos darei o que for justo. Nem acertou nada. Eles foram, tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, meio-dia, né? 2 da tarde, 3 da tarde, saindo outra vez lá, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, 5 horas da tarde: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. A graça não tinha chegado para eles ainda. Dá para entender que o Senhor da vinha é o próprio Deus. Os trabalhadores somos nós. Então lhes disse: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador Espírito Santo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos. Olha ele querendo endoidar a gente. Por que começar pelos últimos? Por que começar pelos primeiros? A pergunta da meritocracia é assim, ó: por que começar pelos últimos se eu comecei primeiro? A pergunta de fé é assim: por que não começar pelos últimos? Porque eu tenho mérito de ser o primeiro? Aí, vindo só um pouquinho, chamando os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Verso 9: vindos da hora 1/10, ou seja, das 5 horas, recebeu cada um deles 1 denário. Lembra como ele acertou com os primeiros antes das 6 da manhã? Ao chegar nos primeiros, pensaram que receberiam, se os caras que chegaram assim ganharam 1 denário, eu que cheguei antes das 6 da manhã vou ganhar mais. Começa a fazer conta já, né? Aqueles que não eram cristãos estavam fazendo conta do vaneirão, denso lá. Assim, agora eu tenho hora, eu vou ter dinheiro, agora eu vou ganhar mais que 1 denário. Aí Deus continua. Ele diz assim, aí a Bíblia continua: chegaram os primeiros, recebiam mais, porque também receberão 1 denário cada um. Mas tendo recebido a mesma coisa, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e nós estamos trabalhando desde antes das 6 da manhã, recebemos a mesma coisa. Contudo, os igualastes a nós. Olha lá, as pessoas estão igualando esses míseros trabalhadores conosco. Que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Nós não combinamos 1 denário? Ele disse: combinamos. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a estes últimos tanto quanto a ti. Porventura, e esse é o versículo que
legitima tudo, ele diz assim: porventura não me é lícito fazer o que eu quero, o que é meu? Ele continua: o Senhor da vinha, o nosso Deus. Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Então quer dizer, porque eu sou bom para aqueles que trabalharam uma hora, eu sou mau porque eu não paguei mais para você? O que você acordou comigo? Um denário, não foi? O que eu cumpri? Um denário. Então o que você está reclamando? Porque todo mundo que está debaixo de um engano da meritocracia, ele não consegue se alegrar com aquilo que ele recebeu. Ele tem que se alegrar porque recebeu mais do que os outros. Quem aqui trabalha com comissionamento de coisas, fazendo coisas, comissionamento? Na questão imobiliária acontece muito isso, né, pastor Fernando? É assim, o cara vai lá, pega, ele tem uma propriedade para vender. Aí tem um outro cara que tem um comprador para comprar. Quando eles vão fazer uma junção e dividir comissionamento, aí tem um que diz assim, ó, mas eu acho que eu deveria ganhar mais, porque eu tenho a compra. Outro diz, mas eu acho que eu tenho que ganhar mais porque eu tenho a venda. Eu acho que eu tenho que ganhar mais porque eu que fiz a reunião, você não foi na reunião, no começo estava tudo certo, meio a meio. Depois, a pessoa começa a ler a partir dos seus méritos, começa a achar que 10 mil numa comissão é pouco, então ele quer ganhar mais. Vou ganhar 10 de uma coisa com outra. No primeiro momento ele diz assim, uau, 10 mil de comissão, uhul, que bom, vai sarar meus problemas nesse mês. Mas depois, passa um tempo, ele não consegue fazer mais conta com o dinheiro dele, faz conta com o dinheiro do outro. Eu acho que eu deveria ganhar 10, deveria ganhar 15, porque ele trabalha menos que eu. Deveria ganhar um pouco mais, porque eu acho que eu sou tenho mais mérito que isso. No reino de Deus é igual. Lembra da parábola do filho pródigo? O que aconteceu com o filho mais velho quando o filho mais novo chegou e foi salvo? Pô, pai, eu te sirvo aqui todo dia, eu não sou como esse canalha que chuta você e vai gastar o dinheiro com prostitutas e meretrizes. E a Bíblia nunca diz que ele fez isso. A Bíblia diz que o filho pródigo foi gastar o seu dinheiro nos seus próprios deleites, mas não diz que ele gastou com prostitutas. Porque toda pessoa que tem a cabeça de méritos, ela julga o outro, ela maximiza os defeitos do outro. Vocês querem ver uma coisa, como isso é sério, como a meritocracia está dentro do nosso coração lá, que a gente imagina? Eu digo aqui para vocês, todos nós somos maus. Alguém tem dúvida? Por essência, Bíblia, gente, Romanos capítulo 3, não há um justo sequer, não há um só que busca o Senhor. Todos eles são maus, todos os homens, não há um cara só que serve. Então nós somos maus ou não somos? A Bíblia diz, você acha que você é avarento? Nós falamos assim, irmãos, porque de alguma maneira nós somos avarentos. Quem aqui nunca fez conta para ofertar? Quem aqui nunca, tendo a oportunidade de abençoar alguém com dinheiro, escondeu o dinheiro do filho alguém do lado? Quem nunca aqui olhou com um olhar impuro para outra pessoa? Uma pessoa que nunca olhou com olhar impuro. Quem aqui nunca planejou vingança na vida? Quem aqui nunca se envolveu numa fofoca? Não há um que preste, ok? É verdade. Então, biblicamente, eu sou mau. Ok? Aí o Fabinho fala assim para mim, William, você é avarento, eu te odeio. Quem é você para falar de mim? O que você está falando de mim, olha, presta atenção, é um demérito. É injusto o que você está falando de mim.
Chega o irmão e diz assim, olha, eu vou dar uma porrada nele. Eu dou uma porrada nele. Pastor, ele está falando que eu sou hipócrita. Quem aqui não é? Quem aqui nunca falou uma coisa que não devia? Quem aqui diz assim, não, nós temos que ser controlados pelo Espírito Santo, ficou nervosinho no trânsito? Quem aqui diz assim, nós temos que ser controlados pelo Espírito Santo e ser cedendo dentro de casa gritando, humilhando filho, esposa ou marido? Alguém diz assim para você, você é hipócrita. Sabe o que nós deveríamos fazer? É verdade, irmão, sou mesmo. Então, quero só te dizer uma coisa. Pode dizer, irmão. Você está amaldiçoado. Não, isso não é tudo. Porque dentro dos meus não acabamentos, dos nossos acabamentos, não acabamentos, das nossas tendências pecaminosas, existe um negócio chamado sangue de Jesus. Tem pessoas que dizem assim, irmão, vem aqui. Uma pessoa para mim falou assim, pastor, eu acho que eu preciso fazer uma libertação. Eu falei, por quê? Assim, não, porque assim, eu acho que tem maldição hereditária na minha vida. Eu falei, irmão, você tem quanto tempo de convertido? Você entregou sua vida para Jesus há quanto tempo? Quando você entregou sua vida para Jesus, você não disse e renegou todo tipo de maldição? Você não tem buscado ver se a entidade tem? Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo verdadeiramente são livres. Porque a Bíblia diz que não há mais maldição para aqueles que estão em Cristo. A Bíblia diz que maldição sem causa não encontra repouso. Meu irmão, em nome de Jesus, renova sua mente, sai do teologismo desgraçado da televisão e começa a voltar para a Bíblia. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Gálatas capítulo 5. Vamos caminhando para o ensinamento. Diz assim, Gálatas capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão, porque os crentes da Galácia, que não era uma cidade, era uma região, Esmirna, de Listra, de Derbe, de Antioquia, essas cidades aqui, dessa região onde usou o apóstolo Paulo para mandar essa carta aos Gálatas, eles também estavam voltando para a lei. E sabe qual que é a desgraça da meritocracia? Eu vou achar que eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. Sabe qual que é a desgraça da meritocracia? Eu vou achar que eu tenho que fazer alguma coisa mirabolante para Deus, para chamar a atenção de Deus. Sabe o que eu tenho que chamar a atenção de Deus? Nada! Eu preciso ser crente e me converter a Ele. Eu preciso estar nele. Porque nada que eu faço faz com que Deus goste mais de mim, nem menos de mim. E aí, queridos, olha aqui, olha para a televisão e veja o que está acontecendo no nosso cristianismo todo dia. As pessoas, agora no Vila Nova, que tem que pegar, eles esticam um lenço vermelho, você pega uma moedinha e taca lá em cima da moedinha. Aí você passa pelo lenço, pela corrente, não sei do que. Aí você sai de lá. Se tiver com a mão fechada e não conseguir abrir, ele expulsa porque tem um demônio. Aonde está isso aqui? Não, aí sai. Se orou, a mão está dura ainda, não abre porque tem um demônio. O demônio tem na mente religiosa do povo. E as pessoas fazendo sacrifícios, tem que fazer não sei o que lá, e faz jejum de 200 dias, por que não? Porque assim eu vou conseguir minha bênção. Meu Deus, irmãos, onde nós estamos indo? Que cristianismo é esse? O cristianismo que emburreceu os fariseus, a religião que emburreceu os fariseus, que queriam matar as pessoas, que não viviam a santidade que eles estavam pregando. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não entendiam
impediam a graça de Deus. Eles achavam que porque eles tinham méritos para serem santos, eles podiam matar o pecador. Eles achavam que porque eles tinham mérito, eles podiam ficar bravos com Deus. Chegou um cara para mim e falou assim: pastor, Deus me escolheu porque quis. Eu falei: é verdade, eu não entendo. Eu falei para ele sinceramente. Aí ele falou assim: agora é ele que tem que se virar. Eu não pedi para ser salvo. Eu falei: como eu disse, eu não consigo entender como Deus salvou. Tipo, agora é ele que tem que fazer. Outro irmão ouvi isso falando aqui na cidade, dizendo assim: irmãos, eu vou orar por vocês, se não arranjar um emprego, eu vou rasgar a Bíblia. Porque Deus nunca fala comigo. Uau! Imagine se ele ora por Jó, ele rasga a Bíblia. Imagine se ele ora por Jonas, Jonas vem pensando: estou com um problema, todo barco que eu entro quer afundar. Tudo que eu faço é errado. Eu vou orar por você, irmão, porque se Deus abençoar a sua vida, eu rasgo a Bíblia, porque eu estou contigo. Passa a converter. A meritocracia nos emburrece. Eu digo, o Renato não é santo, por quê? À luz do que eu vivo, ele não conhece Deus. O que eu faço, ele não faz o que eu faço. Nós rasgamos o sacrifício de Jesus na cruz, porque entendemos a essência do Evangelho. E aí, agora, nós entendemos o que o autor de Hebreus estava dizendo lá em Hebreus capítulo 5. Era hora de vocês estarem tendo alimento sólido, ensinando as pessoas sobre a graça. É necessário que alguém diga para vocês de novo que vocês não têm mérito nenhum que vocês vivem. Que vocês ficam todo magoadinhos uns com os outros, que alguém desmereceu vocês. Ficam brigando entre vós, dentro da comunidade, porque alguém desmereceu vocês. Quem entende a graça, não entende, não se entrega à meritocracia. Está dizendo, você é um sem vergonha, só mesmo. Uma vez eu conversei eu estava conversando com um irmão, um pastor, e ele foi lá, e ele é uma figura, ele é o cara mais sucinto que eu conheço na vida. Eu falei para ele assim: irmão, estão falando de mim isso e isso. Aí ele falou assim para mim: William, quando alguém disser que você é isso, você fala assim: ih, você não sabe nada. Eu sou muito pior. Eu falei: sério? Ele falou assim: você não é? Ele falou assim: então diz para ele isso, ora por mim. E se alguém acha que você é calado, porque a gente conhece, conhecer de perto sempre é pior. Eu digo sempre na célula, eu falo assim: se a gente pegar nessa cabeça, conseguisse plugar aqui uma saída USB, colocasse num projetor, o que você pensou hoje? Vai ser uma fila aqui hoje, vamos aqui fazer uma fila. E todos os pensamentos que você teve hoje, eu vou colocar no telão, para que a igreja veja. Eu garanto que ninguém aqui diria: eu sou justo. Quando eu entendo que não tem mérito nenhum, eu entendo porque que eu louvo. Eu louvo porque eu era digno de condenação, não porque alguém me causa. Quando eu entendo a questão do mérito, da graça, eu entendo porque que eu não posso matar o meu irmão, porque é a única diferença entre eu e ele é a graça. Quando eu entendo a diferença entre mérito e graça, eu me torno uma pessoa humilde. Porque se eu sou alguma coisa, sou do que Deus fez, não do que eu fiz. Isso, irmãos, é a palavra da verdade, é o convite à maturidade. Tudo que difere disso é religião vazia, sem o fundamento certo do Senhor Jesus. Vamos cantar, irmãos.
pelo teu ato salvífico, pelo teu amor, pelo teu carinho para conosco, Jesus, Deus Pai. Te agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor fez. Livra-nos, Pai, dos sofismas.